Shalom, shalom! Começamos o nosso repartir dessa segunda-feira maravilhosa, iniciando uma semana poderosa, a Semana da Promessa. O mês de janeiro é o mês de surgir a noiva. E na figura de Maria você tem a visitação e agora você tem a promessa. Olha o tema dessa segunda-feira, a segunda do conceber, a dinâmica de Maria. Então, a dinâmica da noiva é conceber, é gerar, é reagir, é concordar, é meditar, é celebrar. Que nessa dinâmica, cada dia, você tem a palavra do Senhor sendo viva e manifesta sobre o seu espírito. O tema de hoje é crer na verdade como promessa antes de ser materializada. Então a pergunta é: o que existia antes de tudo existir? Então nós estamos presos, estamos conectados com o tempo. Quando você nasce, você nem sabe que dia você nasceu, né? Você vai ter consciência depois disso, quando alguém disser a você e quando você vira alguém nascendo, que você sabe que existe uma contagem de tempo. Na Coreia, é interessante, quando eu fui lá, eu estive lá 7 vezes, de 2016, de 2007 até 2014, estive lá 7 vezes em anos alternados. O que aconteceu ali? Uma vez eu fui apresentar uma criança ao Senhor, né? Uma criança pequenininha. Eu falei, qual a idade? Ela, 1 ano e 3 meses. Eu falei, 1 ano e 3 meses? Tão pequeno? Ah, não. Korean time. Porque o tempo da Coreia, né? O tempo coreano. O tempo coreano é quando nasce tem 1 ano. Porque está contando os 9 meses de gravidez como se fosse 1 ano. E daí o que tem à luz você vai contando aí, acrescentando. Então 1 ano e 3 meses é uma criança de 3 meses para nós. Mas é interessante você pensar nisso. O que existe antes de você ver? O que existe antes de você tocar? O que existe antes de você sentir? Então, João fala assim, o que era desde o princípio, e o que temos visto e ouvido, o que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Isso é 1 João 1, 1 a 3. A vida se manifestou e nós a temos visto. Dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, mas nos foi manifestada. Então, coisa maravilhosa você entender que sempre existiu. E de repente, na manifestação, você tem acesso àquilo e você tem a posse daquilo naquele momento por aquilo que sempre existiu. Então, eu quero dizer para você 3 coisas daquilo que existia antes de tudo existir. O que existe antes de tudo existir, porque você vai crer na verdade como promessa antes de ser materializada. Então, existia o invisível, visível pela fé. Essa é a marca do grão de mostarda. Talvez você nunca tenha visto um grão de mostarda. Você viu alguns grãos de mostarda. E se lhe mostrarem um único grão de mostarda, você de primeira não conseguiria ver de tão pequeno que ele é. Mas como você sabe que esta figura do grão de mostarda é a figura da fé? A sua fé não é visível, o fruto será visível, mas a semente da fé não é visível, mas ela é real. Vamos ler esse texto então, que ele fala do grão de mostarda de uma maneira interessante. Mateus capítulo 13, versículo 32, estamos respondendo o que existia antes de tudo existir. A primeira coisa, existia uma fé. Existia a fé invisível, mas na verdade pronta para se tornar visível através daquilo que você crê. Mateus 13, 32 fala assim: o grão de mostarda é na verdade a menor de todas as sementes e crescida é a maior das hortaliças, se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Sabe o que ele está falando aqui? Daquilo que é invisível e se torna visível, e quando se torna visível, as pessoas vão aplaudir, mas aquilo é perigoso, porque a fé
está sendo colocada no invisível, maravilhosa, ela é existente, mas quando ela se manifesta, o inimigo vem para querer ocupá-la. As aves dos céus que ocupam os seus ramos da hortaliça, aves do céu, desde Mateus 13:1 ali na parábola do semeador, é figura do quê? Dos demônios. Então, esse texto fala assim, a fé ela era invisível, ela se torna visível e depois ela se torna uma estrutura demoníaca. É o que temos hoje em denominações, em Babilônias, em confusões, não generalizando, mas é aquilo que o Senhor quer nos advertir. O que era antes de existir era maravilhoso e depois de existir, o inimigo ele quer corromper, o inimigo ele quer desviar, mas você vai crer, nós vamos crer na verdade. Ela é a promessa e aquilo que você vai trazer existência como promessa, como materialização, vai ser o testemunho que o Senhor deseja obter na minha vida e na sua vida. Então, outra coisa que existia, antes de tudo existir, o plano superior, o mundo espiritual. Então entenda que quando você está trazendo a existência, é algo que realmente estava invisível, mas que sempre existiu nessa invisibilidade. E isso é maravilhoso, porque o inimigo, ele não tem como matar aquilo que ele não vê, e ele não consegue ver além daquilo que você, em Cristo, está enxergando. Isso é muito importante. Olha o que fala Efésios, capítulo 1, versículo 3, falando do mundo espiritual, de todas as coisas que existem no mundo espiritual, de como eu e você estamos preparados para que nesse ambiente todas as coisas estejam acontecendo. Ele fala assim, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que são essas regiões celestiais? Onde estamos acima de principados e potestades. Eles não podem ver a nossa posição em Cristo. Eles não podem ver o tesouro que nós temos da bênção espiritual. O que ele pode fazer? Atrair você para fora. Ele chama você para ele. Ele chama você para a árvore do bem e do mal. Mas se você está na obediência da árvore da vida, não tem como ele tocar em você. E por isso, então, você sabe o que existe antes? Existe esse plano superior, existe essa fé invisível e, finalmente, existe o quê? Existe a eternidade passada e futura. Eu estou vendo agora o tempo, mas o Senhor está na eternidade. E por isso você, no seu tempo, fica tranquila. Um dia são 1000 anos, né? Você fala, Senhor, quando? Ele fala, daqui a 5 minutos, o que vão dar mais de 7 anos, né? Então, graças ao Senhor, quando você fala, Senhor, um minutinho, é um pouquinho de tempo. Para nós que estamos no Senhor, não estamos presos nessa dimensão do tempo. Salmo capítulo 90, versículo de número 2. Eu gosto desse texto porque ele fala da essência do Senhor, de como essa dimensão eterna o atinge e de como nós estamos preparados para nessa dimensão eterna sermos por Ele visitados e sermos por Ele realmente preparados para habitar. Salmo 92 fala, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da dificuldade, já existia o Senhor. Antes do monte, e o que a fé vai dizer para esse monte? Lança-te no mar. Então a fé que é pré-existente e se manifesta, essa fé poderosa, ela está crendo, fazendo você crer antes que tudo existisse. Então, o que existe antes de tudo existir? Existe o invisível, existe o plano superior, existe a eternidade passada e futura. Aqui está marcada antes de todos os montes. E existe também mais 2 coisas que eu quero que você entenda. Existe a essência da palavra como semente. A palavra é essa semente essencial. O semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, no versículo 3. A semente sempre existiu. A semente existe no 3º dia.
E o tempo veio existir no quarto dia. Não é interessante isso? A terra resgatada, ela é resgatada e havia sementes ali agora na porção seca. E no quarto dia, ele faz o sol, a lua, as estrelas. Ué, e aquela semente, como é que ela iria realmente germinar se não havia tempo? Porque é uma figura espiritual de que a semente existe antes do tempo. A fé existe nessa dimensão cósmica e poderosa que o Senhor tem para mim e para você. Por isso hoje você vai crer. Você vai crer na promessa. A semana da promessa é para quem crê. Ele fala no nosso texto de Lucas 1,45, bem-aventurado aquela que creu, porque a promessa vai existir através da sua crença. Então, essas 5 coisas estão colocadas para você. O que existe antes de tudo existir, o invisível pela fé, o plano superior, a eternidade passada, a essência da palavra como semente e, em quinto lugar, a constituição acima da circunstância. Você está na circunstância ou você está na constituição? Quando você está na Constituição, então você está pronto para crer na verdade como promessa, antes de ser materializada, que é o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 17, falando de Abraão. Nós vamos falar bastante ainda de Sara, Abraão, depois dos próximos meses, mas olha só esse texto que é tão importante para você entender a promessa, para você materializar a sua fé, para você conhecer todas as coisas que o Senhor tem preparado para mim e para você. Romanos 4,17 fala assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele está chamando a existência para você dimensionar. Antes que tudo existisse, essas 5 coisas já existiam. Por isso você está preparado para enfrentar tudo que existe, porque você vem antes. Você antes está crendo na verdade como promessa. Antes de ser materializado o invisível pela fé, o plano superior do mundo espiritual com toda sorte de bênçãos, a eternidade passada e futura, antes que os montes e adversidades tivessem se formados, a essência da palavra como semente, a constituição acima da circunstância. Então, o que eu quero encerrar essa palavra aqui, mais esses 8 minutinhos, declarando o que existe depois daquilo que se manifesta. Antes do que existe e depois do que existe, porque a existência, o trazer a existência é o próprio ato de crer. Por isso o nosso texto de Lucas 1,45, que é o texto-chave de hoje, você tem todos esses temas, você tem todas essas palavras e versículos nos nossos grupos de WhatsApp. Então participe dos nossos grupos, participe do nosso canal, para você ter todas essas palavras preparadas para você. Nós somos a noiva que vai surgir, ela vai surgir cheia de fé. E Lucas 1,45 diz, bem-aventurada que creu, é a marca de Maria e Isabel, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Como é bom saber que você pode crer antes e pode crer depois. Então, o que existe depois do que tudo existe? As 4 coisas para você entender, mais 3 coisas para você entender o que existe depois do que existe. 3 situações de testemunho. Então, antes existe fé e agora existe testemunho. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Eu quero que você dê testemunho daquilo que você crê. Testemunho da sua fé. E quanto mais eu testemunho a fé que eu tenho, muito mais eu estou declarando que todas as coisas da minha vida têm um sentido prático e de realidade. O sentido que o Senhor colocou para eu viver. Então, o que eu tenho depois que tudo existe? Eu tenho um testemunho contra a acusação do inimigo. O inimigo, Satã em hebraico significa acusador. Também em grego, diabolos, é a mesma palavra, é a acusação. Ele nos acusa de dia e de noite diante do Senhor. Por isso,
Cuidado com as acusações que você faz, porque a acusação é uma marca de Satanás. Então nós não acusamos, nós oramos, nós intercedemos, nós testemunhamos, nós defendemos. A acusação 100% é satânica. E por isso ela busca os interesses de Satanás, proteger Mamon, realmente colocar o Eros em evidência e fazer com que o ego se sinta intocável. Pode olhar todas as acusações, não se envolva em acusação. Você se envolve em intercessão, você se envolve em palavra, você se envolve em fé, você se envolve em verdade e dessa maneira o Senhor floresce na sua vida. Então, quando o Senhor vem à luz, quando Jesus nasce, o que acontece? Acontece uma visitação, porque a promessa foi agora cumprida. E para quem vem essa visitação? Para alguns pastores que estavam no campo. Lucas capítulo 2, versículo 9 fala que os pastores estavam no campo. Um anjo do céu desceu. Onde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram com grande temor. Ora, a glória do Senhor brilhando, porque depois que tudo existe, existe o testemunho. Que testemunho é esse? O testemunho da glória do Senhor. Quando aquilo existe e vem à luz, não sou eu que sou glorificado, não sou eu que sou exaltado, não sou eu que sou colocado num pedestal ou numa hierarquia, é a glória do Senhor que vai dominar, é a glória do Senhor que vai prevalecer. Então o anjo disse assim: nasceu o Salvador, nasceu aquilo que era a promessa que estava sendo colocada e que ela agora está gerando esta promessa, concebeu antes de vir à luz, já estava ali nessa promessa, mas agora depois que existiu, o que existe é o que ele fala no versículo 14, 13 e 14, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus das maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Glória a Deus nas alturas. Exalta o nome do Senhor, exalta a glória do Senhor e tenha paz. Quando a glória está com ele, a paz está conosco. Então não se envolva nas acusações. Glória para ele. Quando tudo aconteceu, depois que aconteceu, existe glória nesse testemunho. Em segundo lugar, existe o quê? A verdade como testemunho contra o engano do inimigo. Ele colocou o engano em Eva, mas agora o testemunho, depois existe a glória, depois existe a verdade. Você não pode realmente colocar, esconder a luz debaixo do alqueire, debaixo do velador, debaixo da cama. Você coloca no lugar alto. Por isso, depois que tudo acontece, existe o testemunho da luz. A sua luz vai brilhar, a sua candeia acesa vai iluminar os outros. Você vai repartir essa luz com muitas pessoas e a marca desse testemunho vai sempre acontecer. Em terceiro e último lugar, depois que tudo acontece, um testemunho como colheita perfeita de tudo o que nunca deixou de existir. Olha como depois tem um testemunho. O que existia antes o mundo espiritual, existia antes a semente invisível e depois testemunho, testemunho e testemunho. Testemunho dessa glória, testemunho dessa verdade, testemunho dessa colheita perfeita. Por que ela é perfeita? Porque todas essas coisas que acontecem em nossa vida são aperfeiçoamento da semente do que aqueles que antes do Senhor Jesus já tinham vivido na sua semeadura. É o que fala Hebreus, capítulo 11, ao final, onde ele diz tantos testemunhos que acontecem. Ele fala no versículo 39 e 40 de Hebreus capítulo 11. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa,
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha como o Senhor está colocando fora do tempo, numa continuidade, aquilo que Ele deseja que você e eu possamos viver. Nós estamos vivendo a marca de uma perfeição. Nós somos aperfeiçoados porque aquilo que aconteceu e aquilo que acontece, aquilo que há milhares de anos aconteceu com tantos pela fé, a mesma fé está agora em mim e você. A mesma fé é uma continuidade. Isso não é uma reencarnação. Isso é uma continuidade de todos os vasos e propósitos que recebem esse propósito do Senhor. E por isso tem essa responsabilidade de viver essa promessa e dizer: eu vou crer. Eu estou crendo na verdade como promessa. Eu estou materializando no nome do Senhor Jesus. Que essa semana da promessa seja rica para você naquilo que veio antes, naquilo que vem depois, naquilo que vem antes na dimensão espiritual, naquilo que vem depois na marca do seu testemunho. Chegamos ao nosso final, você vai semear agora o que vem antes para que venha depois. Não existe outra coisa que não colheita na tua vida. Não tem uma colheita indesejável. Pode ter ausência de colheita se não houver semeadura. Colheita indesejável se a semente não for boa, mas a colheita certa e poderosa de uma promessa por uma semente de obediência. O que o Senhor disse, semeia, você vai agora semear. Você não vai reter. Semeia agora, aí está os nossos QR Codes, aí está a nossa chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com, e você então entrega com alegria, entrega com disposição, e a marca do Senhor está para sempre em você. Que o Senhor seja com seu espírito. Vamos ter oração, vamos ter louvor, e esse repartir será maravilhoso durante toda a semana. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, graças nós te damos por essa semana que se inicia, a semana da promessa, Senhor. Nós cremos que nós somos bem-aventurados porque cremos em Ti, cremos que as Tuas palavras e as Tuas promessas hão de se cumprir, porque do Senhor foram ditas. Faça-nos a cada dia nos apegarmos nas Tuas palavras que são espírito e vida, não nos apegando em nossos sonhos, em nossas vontades, Senhor, mas transcendendo e ascendendo para nos apegarmos nas palavras que saem da Tua boca. Porque ao crermos nessas palavras, nós somos bem-aventurados. Faça-nos crer para que sejamos bem-aventurados por recebermos em nosso espírito, permitirmos que em nosso coração seja mesmo frutífero, Senhor, a palavra que o Senhor diz. É o Senhor quem nos livra dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam. Graças nós te damos. É o Senhor quem faz com que nós sejamos submissos ao Senhor. É o Senhor quem faz com que o nosso inimigo, que é Satanás, seja derrotado, Senhor. Porque nós cremos que, de fato, o Senhor é vitorioso sobre o inimigo. E nós estamos aliançados em Ti. Nós cremos, Senhor Jesus, que essa aliança é poderosa, essa aliança é santa e nos foi manifesta porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Faça-nos a cada dia sermos fiéis, recordando-nos e nos lembrando dessa aliança que é santa, essa aliança que Tu tens conosco, ó Pai, por meio do Filho, o unigênito que se fez primogênito dentre muitos irmãos. Te louvamos porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas o Senhor se compadece das nossas fraquezas porque em tudo foi tentado, mas sem pecado algum. Te rendemos graças por essa aliança que é santa. Senhor Jesus, Tu és aquele que faz e pode fazer com que das pedras sejam suscitados, feitos filhos a Abraão. Somos aqueles que participam da descendência de Abraão, dessa promessa de que Deus é aquele que provê
para si. Deus é aquele que provê. Tu és aquele que provê a salvação ao homem. Tu és aquele que mergulha em nosso espírito e nos deu de fato o Pai das luzes, aquele que é o Pai celestial, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Aleluia, Senhor. Nós somos libertos das mãos do nosso inimigo e nós te servimos com temor. Nós não tememos aos homens que têm o poder de matar o corpo, mas tememos a Deus que não somente tira a vida do corpo, mas é capaz de lançar a alma no inferno. Estejamos te servindo com temor e tremor, em nome de Jesus, desenvolvendo a nossa salvação, a que de ti recebemos, com temor e tremor, em nome de Jesus Cristo. Te rendemos graças, porque o Senhor Jesus foi dado à luz por Maria, e tu és de fato a luz dos homens. Ó Senhor Jesus, o Senhor foi dado à luz como filho primogênito de Maria, e o Senhor é aquele que nos é a luz, como nosso irmão mais velho, como filho que é o primogênito também do Pai. Nos envolve com essa palavra, nos envolve com essa graça, nos envolve com essa misericórdia. A cada dia, nessa segunda-feira do conceber, nós cremos, declaramos que cremos na verdade como promessa, antes de ser materializada. Somos bem-aventurados porque nós cremos, Senhor, que as tuas palavras hão de se cumprir, porque nós cremos naquilo que é dito pelo Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que nós somos constituídos em nosso espírito. Cremos na realidade de que o Senhor Deus é aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O Senhor é aquele que materializa a tua vontade. Nós concordamos com a tua vontade na terra, Senhor. Realiza mesmo na terra aquilo que o Senhor tem desejado, planejado nos céus. O Senhor vivifica os mortos. Vivifica, Senhor Jesus, aqueles a quem nós contatamos. Vivifica os nossos familiares, aquele a quem nós amamos. Concordamos com a tua vontade, Senhor, de que o Senhor deseja que todo homem seja salvo e alcance o pleno conhecimento da verdade. Então, vivifica mesmo dentre os mortos os nossos familiares, as pessoas a quem contatamos, as pessoas a quem o Senhor coloca no nosso caminho, os ambientes em que nós visitamos, de trabalho, de estudo, na rua, que estejamos atentos para liberar orações para que o Senhor vivifique os mortos e chame as coisas que não são como se já fossem. Declaramos a vida no Espírito sendo liberada, declaramos a vida de Deus sendo dispensada em nome de Jesus. Senhor Jesus, transporta mesmo do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Alcança mesmo esse testemunho de fé, alcança mesmo em nós esse testemunho de crer na promessa, porque aquilo que o Senhor proveu a nós é superior ao que os patriarcas viveram. O Senhor proveu a nós Cristo Jesus. O Evangelho é Cristo Jesus. Então desperta para que aqueles que ainda não te invocaram, invoquem o nome do Senhor Jesus e sejam por ti salvos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais, deixei o cântaro pra trás.
trás. Deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Oh, o cântaro ficou pra trás. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele.